Salve, salve, rapaziada! O ASP aqui. Sejam muito bem-vindos à terceira aula do método ASP de análise técnica. Esse curso que vai ser um curso expresso, ou seja, de aulas rápidas, tá? De nivelamento para o pessoal que vai entrar na nossa sala. Então a pessoa vai ter esse trabalho de nivelamento para que ela consiga entender o que a gente está fazendo ali na sala. Perfeito? Talvez esse curso seja disponibilizado no YouTube. E se esse for o caso, procure entrar na sala, que você vai ter ali o devido acompanhamento para implementar tudo o que você aprendeu aqui de modo eficiente. Tranquilo? Dito isso, essa aula, rapaziada, vai ser uma aula sobre candles e a gente também vai falar de pernadas e time frames. Tranquilo? Poxa, Wasp, mas eu já conheço esses conceitos. Ainda assim, assista essa aula até o final, porque ela vai trazer bastante. Vai jogar luz a muitos conceitos que você provavelmente não conhece, tá bom? Então, para a gente começar, vamos falar de candles. O que são candles? Tá? Candles, candlesticks ou velas japonesas são a representação visual da movimentação do preço, tá? Em dados de abertura, fechamento, mínima e máxima dentro de uma janela de tempo, ou seja, dentro de um determinado time frame. Isso aqui são dados. Muita gente comete o erro leviano de acabar subestimando o poder da leitura de candles simplesmente porque ele é um desenho. Ele é um desenho, ele parece ali um videogame, né? E isso cria um ar informal, cria uma sensação de que você não deve levar tão a sério. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque candles são dados. E para provar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa movimentação aqui, ó, isso aqui é o dia 19 de fevereiro, né, o mercado ainda está aberto. Não estou operando hoje porque eu tirei esses dias aqui, essa quinta e essa sexta-feira de pós-carnaval para gravar esses vídeos. Mas eu vou pegar aqui o índice futuro, vou pegar isso aqui e eu vou exportar esses dados. Eu vou copiar esses dados aqui para o Excel, vou vir aqui no Excel e eu vou colar esses dados, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou excluir todos os dados de indicadores que eu utilizo, até um ponto relevante. E agora eu fiquei apenas com abertura, máxima, mínima e fechamento. Se eu pegar os dados de abertura, máxima, mínima e fechamento, e eu simplesmente selecionar eles aqui até o 113 mais ou menos, que é o número de candles dos 5 minutos que a gente tem em um dia, com esses dados selecionados, o que eu posso fazer é criar um gráfico aqui dentro do Excel. Eu venho em gráfico de cascata, depois seleciono o gráfico de ações, e aqui eu tenho um gráfico de candles. Ou seja, a gente consegue perceber que o gráfico de candles que a gente estava vendo ali é, na verdade, um modo de interpretar e de tratar esses dados que a gente tem, que são dados de abertura, máxima, mínima e fechamento. Perfeito? Com isso em mãos, a bem da verdade é que esse gráfico aqui está invertido, né? O Excel ele faz isso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu posso selecionar por eixo de texto e eu posso inverter, né? Categoria em ordem inversa. Pronto. Agora, esse gráfico que eu tenho aqui é exatamente o mesmo gráfico que a gente tem no Profit. Perfeito? Agora, com isso aqui em mãos, a gente percebe o seguinte: esses dados que a gente tem aqui, eles originaram esse gráfico. Então, os dados foram não é tratados, mas eles estão sendo mostrados de um outro modo. São os mesmos dados mostrados de um outro modo, que neste caso é um gráfico de candles. Tá? Logo, quando a gente parte dessa premissa, né, de que isso aqui são os mesmos dados mostrados de um outro modo, a gente tem que aceitar duas realidades. Uma realidade é que toda informação que contém um candle é um dado e todo dado é relevante, ou que candles não funcionam e dados não precisam ser levados em consideração. Eu parto da premissa de que todo dado é relevante, portanto, todo candle contém informação relevante. Perfeito? Muita gente, rapaziada, acaba pensando que
por candles serem uma forma, vamos dizer assim, mais lúdica, mais simples, né, de tratar as informações do mercado, ela é menos eficiente. E isso não é verdade, tá? Para dar um exemplo aqui para vocês, eu posso pegar o meu layout completo. Esse aqui é o meu layout completo, né? Então a gente tem aqui câmbio, a gente tem juros, eu tenho um negócio de notícias aqui que eu uso para ver notícias mesmo, não para ver dados de empresa, coisa assim, é para ver realmente notícia. E aqui a gente tem equities, tá? E se fosse o caso, eu poderia vir aqui e ver commodities também, se eu utilizasse esse tipo de coisa. Com isso aqui, eu poderia criar um raciocínio de intermarket analysis, né? Que é quando você pega ali as diferentes classes de ativos, são 4, né? Câmbio, equities, juros e commodities, e entender a relação entre essas diferentes classes de ativos para formar um raciocínio. Então, se eu tenho ali um determinado movimento no câmbio, o câmbio vai pressionar juros. Juros vai pressionar equities que vai ter ali um impacto no índice. E aí, com base nesse raciocínio todo, eu tomaria uma decisão no índice. Veja, aqui a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, falar de um conceito filosófico que eu gosto muito, tá, e que eu uso para muitas coisas, que é o conceito da navalha de Ockham. Navalha de Ockham é um conceito filosófico que diz o seguinte: quando há várias explicações para o mesmo fenômeno, várias explicações lógicas e funcionais, a mais aceita deve ser a simples, a mais simples, tá? Isso se aplica aqui também. Veja, se eu tenho um método, tá? A gente vai tratar esse método como sendo o método 1. Método 1, ele é um método que ele tem um grau de complexidade de talvez 10x. E ele produz um resultado de 10y. Perfeito? E aí a gente tem o método 2. O método 2, que é o método ensinado em Harvard. É o método que você precisa de um computador quântico para realizar ele. Você precisa ter PhD em física nuclear para fazer ele. Então é um método que tem o dobro de complexidade. A complexidade dele é 20x. Isso aqui resulta num resultado que cresceu na mesma proporção, no caso, um resultado de 20y, será que resulta num resultado tão superior? Não, não. O maior grau de complexidade não garante maior retorno. E para dar embasamento no que eu estou dizendo, tá? Eu quero que vocês saibam o seguinte: gestores de fundos, rapaziada, que são pessoas que normalmente têm formação na área, os caras têm economia, têm pelo menos um CGA para poder ser gestor de fundo. Alguns deles têm o CFA, que é a certificação financeira mais difícil do mundo, né? Esses caras, tá? Notoriamente, eles não batem o benchmark. O que é o benchmark? É ali a nossa linha de referência, tá? Benchmark, a gente pode ter como benchmark o CDI ou o próprio IBOV. Normalmente, aqui tá colocando aqui, ó, em renda variável, especialmente em renda variável, os gestores de fundos têm desempenho inferior aos benchmarks, como Ibovespa, tá? Normalmente usa-se o CDI como índice de referência, né? Se a gente pega o CDI, que é o certificado de depósito interbancário, é aquilo ali que você recebe por colocar o dinheiro num, num, num CDB, por exemplo, né? Ele vai render ali 14,90% ao ano. Não é um retorno muito alto, é um retorno relativamente ok, tranquilo, né? De renda fixa, para não correr risco. E a maioria dos gestores não consegue bater o benchmark. 84,7% dos fundos large cap brasileiros perderam para o benchmark em 2024. Tá? Quanto que isso significa por mês? Se a gente vem aqui no Excel, a gente vai chegar num número, eu posso calcular, era 14 ponto quanto? 14 ponto, não, 14,90, tá? Se eu venho aqui, eu posso calcular isso. Vou pegar nessa célula aqui, eu faço 1 mais 0,149, tá?
Elevo isso aqui ao contrário de 12, né? Porque eu estou querendo fazer o caminho contrário. Menos 1. Tranquilo? Isso aqui, ó, em porcentagem, significa 1,16% ao mês. 84% dos gestores não conseguem fazer 1,16% ao mês. E o sujeito foi estudar na NASA. Tá? Então vamos entender o seguinte: o maior grau de complexidade não é igual a maior resultado. Tranquilo? Voltando aqui para candles, a gente entendeu que candles são dados e que dados devem ser levados a sério. Perfeito? Vamos pegar uma segunda definição, que é a definição de pernada. A definição de pernada, rapaziada, muitas vezes se confunde com a definição de swing. Né? Swing, como eu chamo aqui no bom português brasileiro, puxadão. Uma pernada é a distância entre a mínima e a máxima de um conjunto de candles. Tá? Então, como regra geral, numa movimentação de baixa, você pode julgar como sendo uma pernada, tá? A distância entre um candle positivo e outro candle positivo. Então, vamos pegar essa pernada aqui. Ó. Isso aqui é uma pernada. Por quê? Porque a distância entre essa máxima e essa mínima. Isso aqui é uma pernada. Tranquilo? No mercado de alta, vai ser a distância entre dois candles negativos. Então, nessa puxada aqui, ó, falando dessa movimentação aqui, a gente tem a distância entre essa mínima e essa máxima. A mínima da 63 com a máxima da 65. Isso é uma pernada. Tranquilo? Não vamos confundir ali com a definição de swing. Swing que é uma definição muito mais abrangente, né? Que seria basicamente o movimento, o puxadão visual. Isso aqui seria uma puxada de alta, uma puxada de baixa, uma puxada de alta, né? Que é uma definição muito mais inexata, que serve mais ali para um negócio mais abrangente, tá? Que precisa de menos precisão. Mas quando você está trabalhando no detalhe aqui, você está procurando uma vendinha, aonde que eu vou fazer essa minha vendinha aqui para vender a 83? Poxa, eu posso muito bem puxar uma fibo dessa máxima com essa mínima aqui, vender no 61.8. Aqui, ó. Vende esse 61.8 e eu estou bem posicionado dentro desse range. Por quê? Porque esse range ele tem mínima e máxima bem definidos. Eu estou vendo o que? Eu estou vendo mínimas e baixas mínimas e máximas cada vez mais baixas. Então, se eu estou vendido aqui, eu estou vendido alto dentro desse range. Então eu tenho uma grande possibilidade, né, uma grande probabilidade que o mercado se mantenha caindo, né, e eu consiga ganhar algum dinheiro nessa operação, perfeito? Essa é a definição de pernada. E time frames, rapaziada, é a janela de tempo, de duração de um candle. Quanto tempo um candle dura, tá? Aqui já no gráfico a gente pode pensar essa dinâmica como sendo um formato de zoom. Aqui nós estamos no 5 minutos. Você pode ver aqui em cima, nós estamos no índice futuro nos 5 minutos. E cada um desses candles, cada uma dessas barrinhas, leva 5 minutos para formar. E aí eu tenho uma visão bastante detalhada do que do que está acontecendo aqui. Mas eu também poderia, por exemplo, apertar M aqui no meu teclado, tá? Aperto M e eu vou para o gráfico mensal. Aqui no gráfico mensal, cada um desses candles aqui, ele leva um mês para se formar. Então eu estou vendo todo o histórico do que aconteceu de 2021 para cá. Eu estou abrangendo muito mais tempo. A consequência disso é que eu tenho muito menos detalhes. Né? Eu não estou vendo aquela micro movimentação que ele fez nos 5 minutos. E aí eu posso ir descendo para entender com cada vez mais graus de detalhe a movimentação do preço. Eu posso descer para o gráfico diário e agora eu tenho mais detalhes do que eu tinha até então no gráfico semanal, até então no gráfico mensal, né? E aí eu posso descer para os 60 minutos, que é uma hora. E agora cada candle aqui leva uma hora para ser formado. E em relação ao gráfico diário, o gráfico de 60 minutos contém muito mais detalhes.
E aí, por fim, eu posso descer lá para o gráfico de 5 minutos e eu tenho ainda mais detalhes, tá? É importante que a gente entenda que time frame funciona como um zoom, né? Você pode afastar ali e ter uma visão muito mais ampla, tá? E você também pode aproximar e ter uma visão cada vez mais precisa, perfeito? Então entendemos a definição de candles, de pernadas e de time frames. Vamos entender a construção de um candle. Veja, aqui nesse exemplo a gente tem um candle de alta e um candle de baixa, tá? Candle de alta, ele é caracterizado como sendo um candle de alta porque o fechamento dele acontece acima do ponto de abertura. Então você vai ter a abertura, o fechamento, a mínima, que foi o ponto mais baixo que esse candle chegou dentro daquela janela de tempo que ele leva na formação. Se isso aqui é um candle de 5 minutos, é o ponto mais baixo que ele chegou nessa janela de 5 minutos. Se isso aqui é um candle de meia hora, é o ponto mais baixo que ele chegou dentro dessa janela de meia hora. E a máxima é o ponto mais alto que esse candle chegou dentro ali daquela janela de tempo, tá? O inverso também é verdadeiro para um candle de baixa. O candle de baixa ele é caracterizado por quê? Porque o fechamento dele acontece abaixo do ponto de abertura, né? Então você tem a abertura, o fechamento, a máxima, que é o ponto mais alto que esse candle chegou dentro dessa janela de tempo, e a mínima é o ponto mais baixo que esse candle chegou dentro dessa janela de tempo. Perfeito? A força de um candle ela pode ser determinada pelo quê? Dois fatores. Pode ser determinado pelo tamanho do corpo, ou seja, quanto maior o corpo de um candle, mais força ele representa. Vamos entender isso aqui. O corpo é a distância abertura, entre abertura e fechamento. Então essa parte preenchida é o corpo. Essa parte aqui em cima é conhecida como sombra, tá? Sombras ou pavis, perfeito? Sombras ou pavis, mas quanto maior aqui o corpo, mais forte é o candle. E a distância entre a máxima ou a mínima e o fechamento. Então vamos imaginar o seguinte: nesse candle de alta aqui, quanto menor for a distância entre o fechamento dele e a máxima, mais forte ele é. E nesse candle de baixa, quanto menor a distância entre o fechamento e a mínima, mais forte ele é. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais sombra ele tem, mais fraco esse candle está, mais fraqueza ele representa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui você já tem uma óbvia demonstração de força, tá? Desculpa, de fraqueza. Aqui, ó, observa os candles 32 e 33, que estão acontecendo numa regiãozinha de suporte aqui, né? Ele está demonstrando claramente fraqueza, ele tem mais sombra do que corpo, ele tem uma sombra muito grande na parte de baixo. Isso representa para a gente o quê? Que nessa região a gente tinha muita daquela liquidez passiva, lembra lá da aula de Price Discovery, tá? Não teve agressão suficiente para romper esse patamar de preço, e aí o mercado acabou virando, né? Ele demonstra fraqueza aqui, ó, por meio dos candles. Lembrando, candles são dados. Se a gente leva dados a sério, a gente obrigatoriamente tem que levar candles a sério. Tranquilo? E aí, eventualmente, depois de uma demonstração de fraqueza para um lado, ele acaba demonstrando o quê? Força para o outro lado. Olha o candle 36 e 37, né? Corpo grande, tá? Pouca sombra na parte de cima, pouca distância entre máxima e fechamento. Olha o 37, um baita corpo de alta. Pouca distância entre a máxima e o fechamento. Isso são demonstrações de força. Perfeito? E aqui, ó, a gente tem a descrição do caminho. Então, nesse caso, a gente tem esse doji aqui do lado.
Eu já vou explicar por que eu chamo isso aqui de doji, tá? Muita gente vai ter uma outra nomenclatura para isso. Mas esse doji aqui, ó, o que, que acontece com ele? Ele teve um caminho. Repara que ele tem sombra embaixo, sombra em cima. Ele abre aqui e ele fecha aqui. Isso aqui ele criou um caminho. Né? Em algum momento, esse candle ele foi um candle negativo. Ele estava aqui embaixo. Ó. Mas durante a formação dele, ele virou, se tornou um candle de alta, foi inclusive um candle de alta relativamente forte, estava aqui em cima, e acabou voltando e fechou com essa sombra. Então o que ele fez foi isso aqui, ó. Foi esse caminho que ele abre, busca para baixo, gera um ponto de mínima, sobe, gera um ponto de máxima, e aí no momento do fechamento daquela janela temporal que é o time frame, ele estava exatamente aqui. Esse é o caminho que este candle percorreu, tá? E aí, entendendo isso, a gente vem para duas categorias de candles, que são candles de força, são candles que representam claramente uma direção, representam força para um lado. Eles representam força justamente pelo quê? Pelo tamanho do corpo e distância entre máxima e fechamento, ou mínima e fechamento. Tranquilo? E candles de lateralidade. Por quê? Porque esse candle aqui, ó, que é um doji, ele é a representação visual de uma lateralidade num tempo gráfico menor. Então, se você está vendo isso aqui no gráfico diário, por exemplo, a maior probabilidade é de que lá nos 5 minutos você teve um dia lateral. Né? Então, é um candle de lateralidade. E aí, todos os candles de lateralidade, né, pela escola de All Brooks, eu peguei isso da escola de All Brooks, eu chamo de doji. Isso para não criar aquela necessidade de você ter que decorar a nomenclatura desnecessária. Poxa vida, esse candle aqui é um spinning top, esse outro candle aqui é um harami. Você não precisa decorar nada disso. É aquela mesma conversa que eu dei no último vídeo sobre o abismo. Né? Você não precisa saber que o nome do abismo é abismo. Você só precisa não pular dele. É isso. Tá bom? Então, todos os candles que representam força, eu vou chamar de candle de força. Todos os candles que forem mais ou menos parecidos com isso aqui, tendo mais sombra do que corpo, eu vou chamar de doji. Tranquilo? E aí aqui, ó, a gente unindo mais de um candle, a gente forma pernas. Perfeito? E a gente consegue, por meio dessa leitura de barras de força e barras de lateralidade, a gente consegue aferir aquilo que é a pressão de pernas, ou seja, o quão forte está o movimento. A gente consegue observar isso, ó, por demonstrações de força. Nesse caso, você tem candles de força em sequência, você tem gaps de barras abertos. O que é um gap de barras? Aqui, ó, falando deste candle e deste candle aqui. Repara como a máxima deste candle não toca essa mínima. Isso é um gap de barras. Tá? Quando esses gaps ficam abertos, você tem uma demonstração de força aí. Perfeito? Quando você tem fraqueza aqui, o que acontece? Você tem candles de lateralidade em sequência, você tem gaps fechados e muito overlap. O que é esse overlap? É quando você tem candles um do lado do outro. Né? Então você tem candle de alta, candle de baixa, candle de alta, candle de baixa, e assim vai. Ele vai empilhando um candle ao lado do outro sem deslocamento vertical. Tranquilo? Isso aqui você consegue ter essa leitura de comportamento lateral olhando para cada candle individualmente. Eventualmente, esse mercado ele acaba rompendo novamente, né? Ele acaba gerando um rompimento, e esse rompimento novamente ele vem com características de candles de força, tá? Com barras de força uma atrás da outra, sequenciais. Você tem aqui, ó, gaps de barras sendo deixados em aberto. Essa mínima não é tocada por essa máxima. Essa mínima não é tocada por essa máxima. Essa mínima não é tocada por essa máxima e assim por diante, tá?
E aí você consegue medir a força desse movimento simplesmente pelo comportamento dessas barras. Tranquilo? O inverso também é verdadeiro, né, rapaziada? Demonstração de fraqueza com muita sombra em regiões de interesse, falta da sequência de candles de força, muita sobreposição de barras, tá? Então, ou você vai ter presença de força ou ausência de força. Tranquilo? Aqui, falando brevemente, a gente vai falar mais disso no futuro, mas aqui a gente já pode fazer uma introdução à teoria dos fractais. O que é a teoria dos fractais, rapaziada? O mercado ele vai se comportar de modo muito semelhante, independente do time frame que a gente esteja olhando. Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui o gráfico diário, tá, do índice futuro, se eu vejo o gráfico diário do índice futuro, eu vejo um determinado tipo de comportamento, né? A gente vê aqui nesse caso movimentação. Isso aqui que ele está fazendo nesse exato momento é uma deriva, tá? É uma deriva. Então é o prenúncio de uma correção profunda ou reversão futura. Mas ele faz um comportamento em ondas, né? O mesmo comportamento que a gente vê lá nos 5 minutos, a gente vê no gráfico diário. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma figura de, de um triângulo que é composto por triângulos menores, né? Então a gente tem movimentações de ondas, porque o preço se move em ondas. A gente tem movimentações de ondas, nesse caso, ó, maior onda aqui é a onda azul. Essa onda grande azul, ela é composta por o quê? Por ondas menores, que é a linha vermelha. Ó. A linha vermelha cria ondas menores, que compõem a totalidade da onda azul. E cada segmento dessas ondas vermelhas é composta por ondas menores, que são as linhas amarelas. Perfeito? Esse comportamento fractal nos permite criar um raciocínio, estabelecer um racional levando em consideração macro e micro. E é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai falar bastante disso nas próximas aulas. Entretanto, trazendo apenas para candles, o que acontece? Candles são conjuntos de dados em uma janela de tempo. O processo de price discovery, que a gente estudou na última aula, é um processo de busca de equilíbrio por oferta e demanda. A gente pode obter inferências de força ou fraqueza do movimento com base na leitura de candles. Lembrando, candles são dados e dados não devem ser ignorados, né? E levando em consideração que o mercado é fractal, então nós podemos conduzir essa inferência em diversos tempos gráficos para entender o macro. Vamos pegar um exemplo de agora, do que aconteceu hoje. Se eu venho para os 60 minutos aqui no índice futuro no dia de hoje, olha o que a gente acabou de aprender, rapaziada. A gente acabou de aprender que a força é determinada pelo tamanho do corpo e pela distância entre fechamento e mínima. Olha o tamanho dessa sombra aqui no candle 2 dos 60 minutos de hoje. Olha o tamanho dessa sombra aqui no candle 3 dos 60 minutos de hoje. Ele está claramente mostrando, pelo processo de price discovery, que nessa região aqui ó, é uma região que a gente tem o quê? Aquela liquidez passiva está sendo muito forte e a agressão ativa que a gente está vendo não consegue perder esse fundo. Perfeito? Então aqui ó, eu já tenho a minha leitura dos 60 minutos, ele não está passando daqui. E aí eu vou unir, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, uma leitura semelhante ali nos 5 minutos. Nos 5 minutos, eu olho para esse mercado e eu procuro entender essa movimentação. A gente ainda não falou disso, mas vocês vão ter aula disso no futuro, tá? No futuro próximo, ainda aqui no método ASP, de ciclos de mercado. Isso aqui é claramente uma lateralidade. A gente consegue afirmar que isso é uma lateralidade, por quê? Porque o mercado ele começa a gerar muitas barras em sobreposição, o mercado fecha acima e fecha abaixo das médias móveis, beleza? As médias móveis ganham um aspecto horizontal e perdem o poder de ancoragem delas. Ó, poder de ancoragem das médias. Quando o preço bate, entra interesse e ele não consegue passar das médias. Aqui ele não consegue ancorar,
Mercado lateral, as médias perdem poder de ancoragem. Eu sei também que é uma lateralidade, confirmando aqui pelo ADX, porque eu tenho fraqueza no ADX, aqui, e toda vez que o ADX tenta retomar momentum, ele falha. Eu consigo determinar que é uma lateralidade também, confirmar novamente, tá? Vocês vão perceber que o meu método ele trabalha com vários graus de confirmação, que é uma lateralidade porque a gente sai de banda extrema para banda extrema do estocástico. Então, tudo isso aqui é característica de mercado lateral. E isso aqui é uma correção em lateralidade. Não é uma pausa, é uma correção. Então, nesse caso, ó, o que dava para você fazer? Poxa, é uma lateralidade, a tendência é uma tendência de alta, tá? O que você pode fazer? Aqui você tem claramente uma região de suporte. Nessas situações, eu não venho e compro direto, eu não tento colocar uma compra direto nessa região aqui. Eu não venho aqui e coloco uma compra na mínima e torço para ele bater e respeitar. Eu tenho uma compra por falha, que é basicamente o seguinte: eu espero ele bater uma vez e ver se vai entrar defesa na região. Foi o que aconteceu nesse candle 32. Candle 32 bate e fecha com muita sombra. Eu espero o 32 fechar. E aí, quando o 32 fecha, e eu tenho certeza absoluta que vai ter interesse comprador nessa região, eu vou lá e posiciono uma compra na mínima dele. Quando a 33 vem buscar a minha compra, eu estou bem posicionado comprando no suporte. Perfeito? Fazendo esse tipo de operação aqui, rapaziada, mesmo que ele não respeite essa região, vamos imaginar que ele ultrapassa essa região aqui, pelo fato de eu estar bem posicionado, a chance de eu conseguir sair com um preju pequeno ou no 0 a 0 é muito alta. Perfeito? Então, eu juntei a leitura de candles nos 60 minutos com a leitura de candles nos 5 minutos e eu consegui fazer uma boa compra para o mercado retomar minimamente até essas máximas aqui, mas talvez romper essas máximas e buscar uma próxima projeção. Tranquilo? Tudo isso com base na leitura de candles. Cabe salientar, rapaziada, que não existe um único ponto que vai mudar o seu jogo. Poxa, agora eu aprendi candles, agora eu vou operar melhor. Não. Tudo isso aqui consiste em você unir os diferentes conceitos. Eu, particularmente, eu gosto muito, o meu esporte favorito, tá, é MMA. Eu acompanho desde muito novo. E MMA, Mixed Martial Arts, consiste em você juntar diferentes artes marciais e colocar tudo isso para trabalhar em conjunto. Então o sujeito ele tem que ser muito bom de striking, ele tem que ser bom de jiu-jitsu, ele tem que ser bom de wrestling, né? Ele tem que estar versado em várias áreas. Não adianta um ponto apenas, você vai somando os diferentes conceitos. Então se eu vou lá e somo minha leitura de candles com o meu entendimento de indicadores, com o meu entendimento de ciclos de mercado, de estrutura de mercado, aí eu vou criando uma figura que faz sentido. Eu vou unindo pecinhas de um quebra-cabeça. Nenhuma peça individual é boa o suficiente. Perfeito? Então, essa aqui, rapaziada, foi a nossa aula de candles. Beleza? E a gente se vê na próxima aula.